Saudações, soldados do Oitavo Círculo, tudo bem com vocês? Aqui é o André Luiz trazendo um apanhado de tudo que aconteceu de legal na Comic Con San Diego de 2019 em relação a Todd McFarlane e o Spawn. Então, fiquem ligados aí, roda a vinheta. Bom, a Comic Con ela começou do dia 17 a 21 de julho. E nesses 4, 5 dias rolaram bastante coisas interessantes. Como, por exemplo, uma nova action figure da Spawn Kills Everyone, que é o Spawn Buns, alguma coisa assim. A gente também tem o Todd McFarlane falando sobre o jogo do Mortal Kombat 11, em que o Spawn ele é um personagem a pessoa pode baixar via DLC, né? Que é o Combat Pack. A gente tem ele comentando também sobre o filme o novo filme do Spawn, que ainda tá tá num embrolho aí, tá numa situação meio que sai não sai. E a gente trouxe aqui alguns apanhados dessas informações para vocês. Também teve o lançamento de uma estatueta muito bonita baseada na arte de Batman 423, que foi desenhada por Todd McFarlane. E também reproduziram ela em tamanho, uma estatueta gigante lá no museu, que tinha referente aos 80 anos do Batman, lá na Comic Con. Claro, também teve informações sobre a edição histórica de Spawn número 300 e 301, em que o Todd McFarlane se torna o primeiro autor independente a alcançar essa marca e ultrapassar essa marca. Antes, apenas conseguida por Dave Sim, também é conterrâneo do Todd McFarlane, e ambos são canadenses. Também teve lançamentos de produtos oficiais na loja da Image Comics. Teve alguns encontros legais, como o Spawn com o Frank Miller, com o Jim Lee, com o famigerado Rob Liefeld, o Robert Kirkman e o grande Greg Capullo. Também teve fãs fazendo arte finalização em páginas do Spawn. Foi bem legal isso também. Rolou lá durante os painéis na Comic Con San Diego de 2019. Então fiquem ligados aí que eu vou fazer um apanhado aí das entrevistas que ele deu. Beleza? Vamos lá! Então no primeiro dia de San Diego Comic Con de 2019... está comemorando a 50ª edição e também comemorando os 80 anos do Batman. E lá teve o lançamento de uma estatueta Batman Black and White, baseado na arte de Batman 423. Houve também um encontro do Todd McFarlane com Frank Miller e com Jim Lee. Houve uma live que ele fez em que ele mostra a estatueta gigante. E ele diz que está comemorando a 100ª estatueta da série Black and White. E aí ele diz que atrás dele tem uma grande estatueta do Batman da capa 423. Aí ele fala que tem algumas coisas muito legais ali atrás. Ele diz que tem o Bat-sinal. Por ali tem os uniformes que foram usados nos filmes do Batman. E aí ele diz que se descer as escadas a gente vai ver mais coisas legais. Por exemplo, Batmóvel, aquele carro do pinguim em formato de pato. Numa outra live, ele é convidado a subir ao palco. Ele é ovacionado pelo pessoal que está lá. E aí ele fala da estátua. E também diz que ele diz que vai assinar algumas coisas para o pessoal que está lá. E que ele também vai assinar a grande estátua que está ali atrás. E que ela entrará num leilão. E quem arrematar essa estátua vai levar para casa ela assinada por ele. E além disso, ele também vai fazer um sketch de qualquer coisa que a pessoa quiser, que é um desenho, e vai assinar qualquer coisa também que a pessoa levar lá.
Aí ele brinca um pouco dizendo que quem tem dinheiro aí, vamos lá pro leilão. E todo o dinheiro vai ser revertido pro museu aqui de San Diego. E basicamente é isso que aconteceu no primeiro dia de San Diego Comic Con 2019. No segundo dia, a gente tem o McFarlane já fazendo uma live de manhã. Ele fala da galeria do Batman que tem lá atrás, na convenção de San Diego. E aí ele fala pra gente ficar ligado aí nas novidades que ele vai estar lançando. Ele também agradece todos os fãs e assina a primeira peça do Spawn Bun-Buns, que é aquele Baby Spawn da série do Spawn Kills Everyone. E aí ele assina Third Baby, que quer dizer cocô de neném. E aí eu não vou dar spoiler da história, mas quem leu vai entender porque que ele colocou cocô barato. Também rolou uma entrevistas, né? E Todd McFarlane deu uma entrevista pro DC Daily. E aí a gente tem aqui a entrevista, o Todd McFarlane falando que ele chegou na convenção e viu essa grande estátua. Ele sabia que ia ser uma estátua grande, mas não tanto. E aí o repórter pergunta, por que ela tem que ser uma estátua assim tão grande, de mais de 1,80 m de altura? Aí ele falou que na verdade não é tão grande, é porque quando você está na câmera, tudo se torna muito grande, é igual os atores de Hollywood, que eles parecem grandes nos filmes, mas na verdade eles têm uma estatura média, são normais. E aí o repórter pergunta, qual é a coisa favorita sua com relação ao Batman? E ele responde na brincadeira sobre o Super-Homem. Ele diz que gosta de Superman, dos superpoderes dele, da questão das balas ricochetear o corpo dele, e aí de repente ele fala, o repórter, o Jim Lee ali, tipo, ignora o Todd McFarlane, ele fica olhando ali que Bruce Wayne é um cara normal e fica sem saber o que aconteceu. Claro que tudo isso foi uma brincadeira e foi uma encenação, mas também algo que mostra como Todd McFarlane é uma pessoa bem divertida. McFarlane também deu uma entrevista para o ET Canada, na qual ele falou bastante coisas interessantes. Então vamos dar uma conferida aqui nos melhores momentos. Aí o repórter pergunta quando que a gente vai ver o filme do Spawn nos cinemas, né, quando que ele vai estrear. E o McFarlane diz que ainda não tem nenhuma data. E ele está reescrevendo o script, né, o roteiro. Ele disse também que vai filmar no Canadá e usar mais das pessoas, dos atores canadenses que ele puder usar, né? E ele, como canadense, ia achar isso muito legal, né? Ele fala que tá junto com o Jamie Foxx e o Jeremy Renner. Também tem o Greg Nicotero, que é o cara que faz as maquiagens de The Walking Dead e ganhou vários prêmios. Ele também criou todo o visual do Spawn e o traje dele. E ele quer, né, convencer as pessoas que estão inserindo dinheiro que realmente vai ser algo que compensará. E ele não é a pessoa que tem todas a receita de bolo pronto, mas ele tá chamando pessoas que têm essa capacidade de fazer isso. Aí o repórter ele pergunta sobre essa questão do Todd McFarlane dirigir o filme, ele que vem escrevendo o Spawn por muito tempo, se isso ajudaria ele e tal. Aí o McFarlane respondendo de uma forma bem engraçada diz que não, né? Tipo, não é bem assim. E que ele, como uma pessoa imatura nessa questão de direção, ele não vai ser louco de meter as caras, né? E ele diz que ele não vai ser a única pessoa ali a fazer as decisões, né? Ele vai estar em volta de muitas pessoas talentosas que vai ajudar ele a fazer isso. E aí ele faz uma comparação dizendo que por 30 anos ele controla, ele, né, comanda a própria empresa que ele criou.
Ele sabe como pedir para as pessoas fazerem o que ele precisa fazer. Eles, né, convoca as pessoas certas pro papel que ela tem que realizar. E aí ele diz que no ponto de vista visual, ele já dirigiu o filme várias vezes na cabeça dele. E aí ele precisa de ter pessoas ao redor dele, boas o suficiente para fazer isso se tornar realidade. Aí ele fala do Jamie Foxx, que já ganhou o Oscar, o Jeremy Renner, que já foi nomeado o Oscar também, o Greg Nicotero também, que é uma pessoa que já ganhou diversas premiações, questão da maquiagem, né, que ele faz. E aí é que eu tava dizendo, se ele estiver ao redor de pessoas habilidosas, e aí vai fazer tudo parecer muito bom nas coisas que ele vai produzir. Aí o repórter fala que o filme ele vai ser agora voltado para o público adulto, e ele diz que sim, é isso mesmo. E aí ele diz que o dinheiro para lançamento de filmes de terror e que tem esse público mais adulto foi de 64 milhões. Aí depois o repórter ele faz umas perguntas sobre a questão dos valores do lançamento do filme. Aí o Mark Farner ele faz umas explicações sobre a questão do tanto que eles têm para lançar o filme, questão de dinheiro, quanto que ia ser o dinheiro de lançamento. Depois ele pergunta sobre o James Blanco, porque qual o motivo que ele escolheu ele. Aí o Mark diz que é por causa dos sucessos que ele fez, justamente por conseguir fazer filmes com baixo orçamento, e conseguir com baixo orçamento uma grande abertura nas bilheterias. E outra coisa interessante que ele comentou é que o Jason ele consegue lidar com esses filmes que conseguem um grande sucesso sem colocar muitos atores famosos, grandes estrelas. E aí ele comenta sobre essa questão de filme de super-heróis, porque existem muitos filmes de super-heróis para público maior de 13 anos, né? E ele não quer competir com esses filmes. Né, filmes da Disney, Warner Brothers. E tirando isso, tem uma carência de filmes para um público mais maduro, né, no caso, como ele deu o exemplo aí do Deadpool. Então ele está virando a esquina ali e indo para uma outra direção. Então o personagem vai ser mais sombrio, vai ser mais assustador, e é essa pegada que ele vai querer colocar no filme, porque o público dele cresceu nesses quase 20 anos aí, né, de publicação de revista do Spawn. I mean, not a PG-13 movie, but an R-rated movie. They can go to an R-rated movie. I think they're aching for a dark, serious, scary movie that also happens to be a comic book movie. Aí o repórter pergunta sobre como que é ter o James Foxx junto com ele, e ele diz que foi engraçado porque o agente do James Foxx ligou para ele e eles conversaram dizendo que ele queria fazer o filme do Spawn, tá sabendo, né, desse revival, né, dessa volta do filme do Spawn, e ele gostaria de entrar em contato com você. Então ele falou o que ele achava e o Todd McFarlane diz de volta para ele o que ele achava que tinha que ser, né? E aí ele falou, então faz o seguinte, vem até o meu escritório e eu vou te mostrar visualmente o que é que eu tô querendo por esse filme. E aí o McFarlane disse que ele achava que o Jamie Foxx tinha ideia que o filme ia ser para um público mais jovem, só que aí ele mostrou que na verdade não, é um filme que é um público mais adulto. E aí ele mostrou as várias coisas e ele percebeu que realmente o filme ele ia ser uma coisa muito sombria, um filme muito macabro e que não ia ter nada a ver com relação a Deadpool. E um filme muito mais sério do que o filme do Wolverine, por exemplo. E um filme de terror absoluto, um thriller, né? Aí ele comenta que o Spawn, o primeiro filme, ele foi o primeiro filme. Ele comenta que o Spawn foi o primeiro filme
com os atores negros e um filme assim com um público mais jovem na época. E aí ele entendeu, né, o Jamie Foxx, que o filme do Spawn ele é importante para esse tipo de público e merecia, né, ter, entre aspas, o respeito dele. Então ele entrou de 100% de cabeça nesse projeto. Outra grande entrevista foi entre Rob Liefeld e Todd McFarlane para o Collider. E aqui a gente vou mostrar para vocês também algumas coisas legais que rolaram nessa entrevista. Aí aqui o repórter do Collider, ele diz que está muito emocionado por estar na presença desses dois grandes pessoas que fizeram tanto para os quadrinhos na década de 90, né? E ele comenta que tem uma estátua muito legal do Venompool, que é uma mistura, né, do Venom com Deadpool, e aí o McFarlane disse que ele não sabia da existência dessa peça, e o Rob Liefeld fala que é muito da hora. Aí o Rob Liefeld fala que ele já fez alguns desenhos de algumas capas do Venom, mas as crianças adoram quando junta o Venom com Deadpool, porque é como se fosse dinamite, joga na mão deles e boom, elas adoram. E aí ele fala que é disso que as crianças gostam, é como se fosse amendoim e chocolate. Aí eles conversam um pouco sobre a história da Image Comics lá no passado, e o Rob Liefeld já faz uma piadinha dizendo que eles eram como se fossem cachorros alfas e sem controle nenhum, né? Porque eles faziam o que dava na telha e coisas assim do tipo. Aí o McFarlane diz que ele é a prova viva disso. All Ritalin kids, I don't know, just like crazy, hyperactive, aggressive alpha dogs. We've settled down, as you can see. This is all true. Right? So everything we're about to tell you is true, based on true. Aí o McFarlane ele tem uma hora ali que ele comenta uma coisa interessante, que todos esses personagens da atualidade, né, que tá fazendo bastante sucesso, o Deadpool, o X-Men, o próprio Homem-Aranha, Spawn, etc. Eles foram essa galera da Image Comics estiveram lá e fizeram parte para esses personagens ganharem toda essa popularidade que tem hoje em dia também. Aí tem uma hora que o repórter fala, eu imagino que seria se as redes sociais existissem naquela época. E o Rob Liefeld interrompe e diz que simplesmente não iria acontecer a Image Comics se tivesse internet naquela época. Então, pelo menos foi isso que eu entendi. Aí ele fala um pouco sobre a idade, sobre a questão que o Rob Liefeld era muito jovem, aí o McFarlane fica meio confuso, não sabia que você era tão jovem assim na época. E na época parece que ele tinha 23 anos. E ele fala que ele era realmente um idiotão, um babacão. E ele diz, mas eu nunca coloquei esse cara no comando. Basically what you're saying, look, we are the best behind the music that could ever be made, ever, behind the comics. Aí, no momento da entrevista, ele pergunta qual foi a história em quadrinho que ele leu pela primeira vez, qual foi a primeira história em quadrinho que ele teve um impacto assim, na vida dele, assim, tipo, uau, tipo, a melhor coisa do mundo que ele já leu. Então o Rob Liefeld ele começa a responder que foi numa barbearia, talvez próximo ali da região dele, e foi uma revista em quadrinho do Príncipe Namor saindo assim da água. Os pais deles deram histórias em quadrinhos do Riquinho e do Gasparzinho, mas o Príncipe Namor é a imagem que ficou na cabeça dele. E ele brinca, Deus abençoe o meu barbeiro, foi onde ele pegou a revista em quadrinhos ali. E aí ele diz que ele gosta dos personagens bravos tal, e uma criança temperamental conhece esses personagens temperamentais, então tudo saiu na boa. E aí ele termina dizendo que
foi isso que colocou ele no caminho. set me on a Trocar course as revistas do that I would never Riquinho come do back from. Gasparzinho por do Wow, Príncipe so, Namor. and for me it was, E aí it o was McFarlane visual começa a stuff, responder dizendo right? que pra ele foi sempre Leonardo a questão Robert, visual que was sempre visual impactou stuff. ele. Então o George McFarlane Perez, responde at this que time, é was George doing Pérez Avengers fazendo as and the histórias Fantastic dos Four. Vingadores Both those naquela books, if you época, look at the detail of George Perez que ele there, ficou both impressionado. those books, E and também the ele estava Teen Books, fazendo o which Teen Quarteto Books are already Fantástico. insane, but E aí there ele were fala only two dos Teen Books. incríveis detalhes que o I'm George going, Pérez okay. consegue And colocar at nas that páginas, era, né? he was doing is about like Avengers 161. It was the attack of the Aí ele Ant-Man. comenta da Remember the edição Ant-Man came? He goes, "You can't 161 lock me out of de the Vingadores, headquarters, que é o 'cause I go through ataque the do air vents." And it was Homem-Formiga. this cover where the E ele ants ficou were coming all impressionado over com o the jeito Avengers. I que go, o "Look at Homem-Formiga that stuff." And cresce about no that meio same time, deles maybe e within a month or two, né, the cada um Fantastic com uma Four, expressão of which facial ali Joe Sennett was the diferente. best inker on that E aí book, so he depois was ele inking comenta George que tem uma Perez. edição There's do a shot Quarteto of the Fantástico que Fantastical, aparece o Carro and it's a Fantástico two-page também, que spread. ficou super And they're impressionado, flying, going, porque era um "We gotta desenho go de página someplace." And he's dupla. flying, Aí and o Ultron Ultron, aparece, he didn't know it at the explode o time, carro shoots a ali bolt no up meio do and ar, blows the e aí ele Fantastic fala Car que apart você in pode ficar mid-air. olhando por And this dias two-page naquela spread, página dupla you could look at it da for cena a que day acontece and not get bored with it. And I e just não went, ficar entediado. wow, like, Então, no momento da entrevista, eles comentam que todos esses artistas realmente influenciaram eles, e aí o Robert Lapid ele coloca na listagem, né, que é o John Byrne, o Walter Simonson, o George Pérez e Frank Miller, são o pessoal que influenciaram eles e toda a geração desses artistas que vieram da década de 80 e 90 pra cá. Aí o repórter ele fala que ele deve ter feito já essa pergunta alguma vez na vida pra eles, mas vai fazer de novo, que é aquela questão. Você tem uma emergência e você precisa salvar uma coisa da coleção, né? O que você salvaria? No caso, que algum quadrinho, alguma peça de arte que ele iria salvar. Aí o McFarlane já sai na frente, diz que vai falar primeiro a resposta e ele vai pegar duas coisas. Aí ele comenta que ele vai pegar um arco de histórias em quadrinhos, e aí o repórter diz que não, mas não estou falando que é um arco, são várias revistas, é uma só, não um arco inteiro de histórias. E o McFarlane responde assim, não, mas eu vou pegar a porra toda. Aí ele diz que não, porque eu vou pegar o compêndio, né, o encadernadão ali, com todas as edições do artista. E aí o que ele vai levar é a Tumba do Drácula. E esse quadrinho era muito diferente para ele, e toda essa visual meio de monstros e de coisa meio sombria que ele traz nas revistas do Spawn vem dessa época que ele lia a Tumba do Drácula. Aí ele fala o nome de alguns desenhistas, né? O Gene Colan, Marv Wolfman, o Tom Palmer. E ele trocaria todas as outras coisas de super-heróis por essa edição. E aí, se fosse para salvar uma peça importante, seria um desenho que o Jack Kirby deu para ele, pro McFarlane, e ele assinou ali nessa arte desenhada pelo Jack Kirby. Todd, boa sorte, jovem. Aí ele conta rapidamente de uma história que está até no livro do The Art of Todd McFarlane, que ele conta que ele fez arte final em cima da arte do Jack Kirby, e aí ele começou a apagar o lápis do Jack Kirby, e ele pensou assim, meu Deus, o que eu estou fazendo? E aí ele fez uma Xerox de alta qualidade para poder depois passar e fazer a arte final sem precisar apagar o lápis do Jack Kirby. He's giving me back my inks. I honestly have so many other questions, but we're basically out of time. And I'm just going to say, at some point in the future, I would sincerely love to continue talking as a fan. And I thank you so much for sharing this stuff. Thanks for having me. Thanks for having us. And for real, it's a real thrill to sit down with the two of you. I just say thank you. Honestly, sincerely. You rock, buddy. Thank you. Thank you, buddy. I really appreciate it. E no terceiro dia de San Diego Comic Con, McFarlane já começa dando entrevistas para o canal 5 da Fox, lá da televisão local de San Diego, falando sobre seus produtos licenciados da McFarlane Toys. Então nós vemos aí aquele Spawn da série do Spawn dos Everyones, nós temos as figuras do Fortnite, do Cuphead, do Stranger Things e Harry Potter. E
também figuras de ação de Mortal Kombat, que nós vamos ver mais à frente. E aí nós temos algumas imagens dele junto com a galera, ele no stand da Image Comics também. E aí ele se deu várias entrevistas, né? Como sempre, teve painéis. Uma dessas entrevistas a gente pegou, depois vou deixar linkado todos os vídeos que eu peguei de referência aí embaixo para vocês. E eu consegui pegar aqui 2 entrevistas que ele deu nesse terceiro dia. Então vamos lá. E nessa entrevista o Todd McFarlane, muito feliz e bem-humorado, ele disse que sobre essa pergunta que as pessoas fazem, né, como que está sendo a sua Comic Con, e é um falso positivo, porque é claro que você vai dizer que tá super legal, super interessante a Comic Con. Ele falou, olha em volta, olha o rosto dessas pessoas, as pessoas vêm pra enaltecer e querer que você, né, assine coisas e falar o tanto que gosta do seu trabalho. É claro que você vai estar feliz e vai passar bem numa Comic Con dessas. E que é o melhor lugar para você estar. E até uma pessoa que está tendo um dia ruim, ela aqui vai ter um dia muito, muito bom. So much going on right now. Yeah. You know, you introduced us to Spawn 27 years ago. Yeah, and 27 years, now right. here we are in 2019, and you are not only about to tie a record, but with the 301st issue of Spawn, you're going to break the record for the longest creator-owned comic. How does that make you feel? Now, let's be clear, the longest running creator-owned comic in the history of mankind for all time. Like, so it's not e aí mais à frente o entrevistador ele fala que como que é estar numa convenção enquanto está tendo, né, enquanto ele está tendo muitas coisas, está lançando muitas coisas, e uma delas é alcançando a marca de 300 edições feita por um único criador independente. Então ele corrige dizendo que na verdade é na história da humanidade de todos os tempos. Mas aí ele fala, eu não estou falando isso como piada, é verdade. Não apenas na América e no mundo, mas na história da humanidade. E aí mais à frente ele está comentando aí que a pessoa vai precisar comprar a edição de recorde, né, que é a número de 300, e depois vai ter que comprar a edição que vai quebrar esse recorde, que é a 301, porque ele vai deixar um gancho no final da história 300 para a pessoa poder ter a história completa e poder entender tudo que está rolando nela. E uma outra coisa interessante que ele diz é que depois de 27 anos, ele conseguiu, né, quando estreou Spawn, tá entre os top ones, né, entre as revistas mais vendidas da época, e 27 anos depois você ainda pode continuar a ainda estar no topo voltar, né, no caso, ao topo das vendas. Aí depois o entrevistador pergunta sobre o que a gente pode esperar da edição 300, e ele comenta que vai ter, ele chamou algumas pessoas para acompanhar ele, que é o que a gente já anunciou aqui no site também, que é o Greg Capullo, o Jeremy Pena, o J. Scott Campbell, Scott Snyder e o Jason Alexander também, que é o cara que está fazendo os interiores e algumas capas, e o cara é fantástico. E aí também tem uma parte aqui que ele brinca, também a gente pode chamar aquele cara lá, o Todd McFarlane, que de vez em quando também desenha alguma coisa, a gente pode trazer ele de volta na revista do Spawn. E ele vai fazer ele vai desenhar a edição que o Scott Snyder escreveu. Aqui tem uma outra pergunta interessante que o rapaz fez, que é referente a alguma coisa que ele queria fazer, mas por alguma questão de licença e de direitos autorais, ele não conseguiu lançar. Aí o McFarlane, ele meio que babucia alguma coisa, ele tá ali pensando na resposta, e aí ele comenta sobre aquela edição do Batman e do Spawn que ele estava produzindo com o Greg Capullo, que chamava Inner Demons, que é os demônios interiores,
foi divulgado pôster, imagens de pin-ups desse encontro do Batman. Acho que teve também uma estátua bem rara da McFarlane Toys, mas que não foi pra frente o quadrinho. Mas ele diz que eles são jovens, estão aí na indústria e que quem sabe um dia eles conseguem reaproveitar o material e lançar de vez. Mas ele também diz que ele não se preocupa muito do que no ano passado, ele sempre está olhando para o futuro e sempre pensa em coisas novas. E que ele sempre está pensando no que ele pode fazer e tá já pensando na edição 400, 500, 600 e assim por diante. E toda nova edição vai ser um recorde que ele sempre vai estar quebrando. E ali no momento da entrevista ele comenta que as pessoas vêm para Comic Con e ele sempre vê as mesmas edições para ele poder assinar, que é a edição do Hulk, a edição do Spider-Man número 1, do Amazing Spider-Man número 300, a própria revista do Spawn número 1. Mas ele sempre ainda se surpreende que às vezes vem algumas pessoas e traz algumas coisas que ele fez por um brevíssimo período, que no caso é a edição do Batman 423, que é referente ao ano 2 do Batman, que eles estão comentando isso por causa da estátua, né, que fizeram comemorativa da série Black and White. That were telling stories of him all the way from the 60s all the way up. You know, I think my expertise with Stan came in the last 10 years, and especially near the end of his life. Depois eles comentam sobre outras peças que a McFarlane Toys está fazendo, comentam um pouco sobre o jogo do Mortal Kombat, que eu vou deixar para um próximo vídeo. Yeah, DC Multiverse, right. Make your Mortal Kombat fans as happy as possible. E aí, na última pergunta, ele fala assim, tirando todas essas questões de licenças e de direitos autorais, qual o personagem que você acha que seria interessante o Spawn se encontrar? E, surpreendentemente, o McFarlane responde, o Superman. E aí ele justifica, porque as pessoas acham que o Superman é o cara mais forte de todos, o mais poderoso. E aí ele diz que tem uma história já bolada na cabeça para provar que não, que ele pode ser subjugado. Houve também um painel em que o McFarlane conta histórias sobre o que ele teve com Stan Lee, né, que ele partiu aí e deixou muita saudade aí no meio de todos os artistas e principalmente do McFarlane, porque o Stan Lee era muito bom com o McFarlane, ele gostava muito dele, dava muitas dicas. E aí nesse painel ele conta algumas histórias do Stan Lee com ele em painéis que ele esteve e estiveram juntos, né? Depois a gente vê aí uma foto bem humorada do McFarlane com o mestre Frank Miller. Ele fala ali na legenda da foto, estava escrito que deixa eu fazer umas melhorias na camiseta do Frank Miller. Ele escreveu ali um Pawn, né? E aí por causa do S da camiseta que ele estava usando, então fica Spawn. A gente também tem uma outra entrevista que ele cedeu. O mais legal dessa entrevista que eu achei foi logo no começo, em que o McFarlane ele diz assim: vou te falar por que a número 301 é importante para mim. Não é sobre... É igual eu estava falando no painel anteriormente. Esquece que é história em quadrinho. Esquece que é sobre Todd McFarlane. Mas é sobre a história que fala. Preste atenção. Mas é do jeito que eu vejo essa história. E eu me conecto a ela. A história que diz que uma pessoa pequena
de algum lugar qualquer do mundo, ela decidiu ter uma ideia. E todos os outros caras grandes disseram pra ele assim, não, você não vai conseguir, a gente não gosta de competição, mas ele foi vitorioso, ele lutou de todas as maneiras, e 27 anos depois ele continua tendo sucesso. Eu não, igual eu falei no painel no sábado, não importa se você desenha história em quadrinho, se você tiver qualquer tipo de ideia genial sobre roupa, sobre alguma coisa eletrônica, não me importa. Mas se você acha que você teve a ideia certa, então faça ela acontecer. Há momentos em que você vai ter sucesso e que você vai vencer esse gigante. E eu tô aqui contando todos esses exemplos de histórias como, né, a pessoa que conseguiu realizar tudo isso. E aí em 92 eu peguei aquele personagem que eu criei quando eu tinha 16 anos. E eu vou começar a guiar esse personagem. E aí vem que 27 anos depois eu ainda estou guiando esse personagem. 27 anos depois, a pessoa que começou a fazer o personagem, 27 anos depois, ainda continua sendo a mesma pessoa. E se você é daquele tipo de pessoa que fica assim, tal, e fica dando desculpas, você não tem a personalidade certa. Você tem que acordar todo dia e você tem que lutar todo dia. A minha esposa, ela não gosta de me ouvir dizendo sobre isso, e ela diz assim, é verdade que você fica dizendo isso, e meio que quebra um pouco o coração dela. Eu me sinto como que todo dia eu tivesse lutando numa guerra. Ela fica um pouco brava comigo quando eu digo isso, mas é claro que não vai ter ninguém que vai fazer as coisas por você. O seu trabalho é conseguir conquistar aquele espaço. Eles, a indústria, tem que também lutar contra mim. Mas o meu trabalho é dizer, não, eu vou fazer isso, eu consigo. E aí ele comenta que não é sobre você... as pessoas fazem a pergunta errada. A questão toda é você sempre derrotar um gigante por dia. A história é sempre o contrário. Não é sobre você derrotar o gigante, mas é como o gigante vai me derrotar. E eu, ora, porque ele é maior, ele é mais forte, ele é mais rápido, tem mais dinheiro, tem mais pessoas, tem mais marketing. E por que ele não consegue me destruir? E aí ele diz que é porque ele se move mais rápido, as grandes corporações eles se movem devagar e ele consegue se mover rápido. Então quando tentarem te matar, eles não vão conseguir porque o movimento é muito rápido. Então é como se eu fosse um mosquito. E aí tem o gigante lá e o Todd, ele é o mosquito. E é assim que o gigante tenta matar. E é assim que o gigante tenta matar mosquitos. E nesse tempo todo, eu consigo dar voltas e muitas voltas e picá-lo. Grandes corporações não conseguem fazer decisões rápidas, não conseguem se comprometer o rápido o suficiente. E quando eu vou numa reunião, especialmente nessa área de action figures e brinquedos, e aí deixa eu te falar aqui qual que é a minha bênção e minha maldição. É o tamanho da minha empresa. Eu nunca fui tão grande quanto eles, nunca tive tudo que eles têm, mas aí eu tive essa coisa apurada de pensar mais rápido. E aí eles fazem as perguntas e eu consigo dar a resposta sobre uma decisão em 24 horas. E eles não são capazes de conseguir realizar isso. E é assim, dessa forma que eu consigo sobreviver. E aí, no decorrer da entrevista, eles falam sobre mais dessas áreas de negócios, de action figure. E tem um outro momento que ele pergunta o que ele espera do Spawn daqui pra frente, né? E aí ele diz que, claro, que eu gostaria de alcançar 600 edições, etc e tal, mas ele diz que quando você cria um personagem, 2, 8, mas mesmo se fosse um, que tá tudo bem você criar um personagem apenas, mas que ele sobreviva com o tempo, que ele seja maior do que a própria pessoa que o criou. E é isso que está acontecendo com o Spawn, é isso que ele espera que fique por muitos e muitos anos à frente. E aí, de uma maneira bem humorada, no final dessa entrevista, ele fala que talvez ele iria desenhar o Spawn naquela posição do Usain Bolt, fazendo aquela comemoração em referência à edição de número 301. E aí ele cruzando a linha de chegada
Ia ser bem interessante. Ele diz. 2020. Yep. And we're having a great time at San Diego Comic-Con. Wish you're here and get down here if you can. Thanks for having me. Thank you. E finalmente chegamos no final de semana da San Diego Comic Con, o quarto dia, o penúltimo dia da feira. Foi um dos dias mais interessantes porque a gente teve aí o painel em que ele fala um pouco mais sobre Mortal Kombat, fala um pouco mais sobre o filme que há de vir, tem painéis, fãs desenhando, então vamos entender um pouco mais aí do que aconteceu nesse quarto dia. E o dia começa com o McFarlane apresentando ali na porta da San Diego Comic Con, no meio dos fãs indo e vindo. Então ele diz que o que a gente está vendo agora é o que está acontecendo nos 4 dias anteriores, é sempre a mesma coisa, muita gente passeando, muita gente comprando. E mesmo que tenha uma Comic Con acontecendo lá do lado de dentro, mas do lado de fora também a cidade respira, né, todo esse evento. E aí depois, no finalzinho aqui desse vídeo breve, ele mostra as páginas que as pessoas ajudaram ele a fazer. There's Jeffrey Scott Campbell. There's somebody in pencil. We're going to start doing that. Here's a page. Referente às páginas do Spawn número 300, né? Então logo depois a gente tem algumas fotos que ele tirou com cosplays, né, do Spawn e da Angela. Não é a Angela que a gente gostaria de ver, né? Essa aqui é a versão da Marvel, mas tudo bem. Aí ele assina mais coisas, ele encontra com o grande mestre Greg Capullo, depois ele se encontra novamente num painel, mas infelizmente não tem um vídeo registrado sobre isso. E aí depois ele deu umas entrevistas muito boas para a IGN. Então vamos conferir agora. Então aqui ele basicamente está dizendo que ele permitiu fazerem o personagem com uma condição. Tem que ser algo tão legal para os fãs de Mortal Kombat. Não do ponto de vista dos fãs de Spawn, exatamente. Mas se eles fizerem o serviço deles, então ele vai ficar orgulhoso deles se alguém baixar o personagem e os jogadores não vão saber quem que é esse personagem. O nome dele é Crown ou Spell, mas esse personagem é o meu favorito para jogar. Então ele diz, né, se ele conseguir alcançar isso, então aí sim ele vai fazer todos os fãs de Spawn felizes. E aí ele diz que são muitas coisas muito loucas que eles estão conseguindo colocar no jogo. E aí então você passa a informação para os desenvolvedores de 20 e poucos anos de idade, e eles conseguem fazer todas essas coisas loucas e malucas com o personagem. E aí vocês podem realmente esperar coisas interessantes. E outra coisa que ele comenta é que durante o processo de criação eles sempre compartilhavam com ele a questão do visual, da aparência. Esse aqui é o diálogo que ele vai estar falando, aqui é algumas de suas habilidades. E é claro que e ele diz, né? E aí ele complementa, é claro que eu escrevi tudo essas coisas, mas eu acabei me esquecendo de algumas delas. E tem muita coisa boa vindo. E aí ele termina dizendo que vai ter mais coisas vermelhas do que a própria capa do Spawn. Continuando com as entrevistas para o canal IGN, McFarlane diz que fazer filmes para Hollywood é um processo muito longo. E aí a questão que ele precisa fazer para chegar a acontecer é como ele consegue convencer eles a falar um sim, né, o sinal verde, né, para produzir o filme, e ao mesmo tempo, né, manter a integridade e a questão do humor e as teorias e coisas que ele quer fazer pro filme.
pois ele quer um filme bem sombrio, mais sério. Ele diz que também não vai ter nada muito engraçado, cenas de comédia. Ele brinca que quando ele era criança ele não comprava essa ideia de filmes que ficava dizendo tipo hasta la vista, baby. Ele não entendia, não era muito com a cara, vamos dizer assim. Então, para o filme do Spawn, ele vai ser um filme mais sério, vai ser tipo um drama. E porque ele acha que a comunidade, os fãs, eles estão preparados para esse tipo de coisa hoje em dia. Não vai ter nada relacionado para um público adolescente, né? Aquilo lá morreu no passado, e aí ele termina aqui dizendo que ele não tem como ficar competindo com os grandes filmes, né? Então ele tem que fazer tem que ir para um outro viés. And with Jamie Foxx attached, and with Jeremy Renner attached, with Greg Nicotero. Aí ele comenta, né, que tem Jamie Foxx junto com ele, o Jeremy Renner, o Greg Nicotero, que já ganhou vários prêmios, né, pelas maquiagens de Walking Dead. E aí ele só tá esperando o momento certo para eles dizerem o sim e todas as outras pessoas serem contratadas e o filme acontecer de fato. E numa outra entrevista que ele deu pro IGN, ele mostra a ajuda que ele, né, pediu para os fãs de preencher as páginas de Spawn 300, preenchendo com preto nessas áreas em que tem um X marcado, né? E ele mostra aí na tela como que se deve ser feito, e também falou que se a pessoa não tivesse confiança suficiente para chegar até nas bordas, né, que depois ele estaria complementando isso. E foi um momento bem legal lá num dos painéis que ele deu. E finalmente chegamos no último dia de San Diego Comic Con, o quinto dia. Foi um dia em que McFarlane ficou basicamente nos painéis. Claro que rolou outras coisas, mas o que nós temos registros é, por exemplo, essa foto aqui bem engraçada de Robert Kirkman, ele assinando algumas coisas ali no stand da Image Comics. E aí essa foto aqui que apareceu, tem um boneco ali customizado, Funko, do Spawn, e a galera ficou toda oriçada achando que era alguma coisa oficial, só que não. Mas é um trabalho muito bem feito. E aí nos painéis, né, foram os artistas da edição de Spawn 300 e 301, o Jason Shaw Alexander, o J. Scott Campbell, Scott Snyder, Greg Capullo. E aí a gente tem alguns pedaços aqui dos vídeos mostrando o Jason Shaw Alexander, aqui com o Scott Campbell, e algumas outras coisas de destaque que aconteceram nesse painel. A gente tem um artigo no site do Spawn Brasil, que eu vou deixar linkado o link aí para vocês entrarem lá. Tá bem bacana, a gente colocou alguns tópicos do que saiu de interessante desse painel. Teve mais pessoas ajudando a preencher as áreas pretas da revista. E é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido esse apanhado todo. Deu muito trabalho reunir todas essas informações, todos esses vídeos, fazer meio que essas traduções simultâneas para que vocês pudessem entender mais ou menos o que rolou de vídeo. Eu vou deixar tudo linkado aí embaixo. Tem um outro vídeo bacana que eu acabei até fazendo a legenda, mas não pude colocar aqui, porque senão o vídeo ia ficar muito mais extenso, mas que talvez depois eu coloque aqui no canal para vocês. E aí nessa entrevista ele comenta mais sobre o jogo, mais sobre o filme, alguns detalhes. Então é isso, galera. Realmente eu tenho que agradecer aqui todo mundo que vem nos vídeos, deixa um comentário, se inscreve no canal, curte. Isso daí realmente dá um ânimo, dá uma força pra gente, tá? Fiquem ligados aqui no canal, porque nos próximos vídeos a gente vai trazer umas coisas interessantes e que
vocês vão gostar bastante de uma promoção que tá vindo, mas não posso falar muita coisa agora. Obrigado pela audiência e até mais, soldados do 8º Círculo.